Salve guerreiros, bom dia. Queria falar com vocês hoje sobre 2 Coríntios 10, versículo 3 ao 5. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. O texto fala lá no início, é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Então a gente tem que ter a consciência que nem sempre as lutas que a gente enfrenta são motivos humanos. O duro é que a gente sempre fica enroscando no disco lá que a culpa é das pessoas à nossa volta, né? Sempre a gente tem alguém a quem culpar, né? E muitas vezes os motivos não são humanos. Outra coisa que o texto fala aqui é que a gente deve usar as armas que Deus nos dá, né? E lá em Efésios, Deus deixa claro quais são as armas que Ele nos dá. A palavra de Deus é a espada do Espírito, a fé. A gente tem que usar a nossa fé como um escudo. A gente tem que usar a verdade, a justiça, o amor, a oração. Então a gente precisa aprender mais sobre essas armas de Deus e trazer elas para o nosso dia a dia, colocar essas armas em prática aí para a gente poder lutar as nossas lutas. E contra o que devemos lutar? Então no texto ele dá alguns exemplos aqui de alguns inimigos que a gente enfrenta, né? Ele fala que assim destruímos ideias falsas. Então um inimigo são as ideias falsas. E a gente vê no mundo de hoje, né, essa inversão de valores, essa inversão de ideias. Quanta ideia falsa a gente tem que combater no mundo atual. E às vezes a gente não combate porque a gente não quer se envolver em polêmica, não quer... É até difícil falar a respeito de determinados assuntos, né? Porque a ideia falsa tá lá e a gente não pode nem falar nada, porque senão a gente é taxado de preconceituoso, sofre algum tipo de perseguição, porque a gente expôs a nossa ideia lá e quer combater uma ideia falsa. Então a gente tem que sim combater essas ideias, mas lutar contra essas ideias falsas da maneira que Deus nos ensina, né? Outra coisa que ele fala, que cita como inimigo, né? O orgulho humano, que não deixam que as pessoas conheçam a Deus. O orgulho humano ele tem causado muita desgraça, né? Ele tem causado tantos problemas no mundo e na nossa vida também. Porque às vezes eu vejo, a gente é muito orgulhoso e tende a nunca dar o braço a torcer. Isso causa muito problema na nossa vida. O orgulho é um problemão, a gente tem que aprender a lidar com ele. Um outro ponto que o texto também fala, pensamentos. Acho que existe uma guerra interna dentro de todos nós, né? Às vezes os nossos pensamentos tentam nos derrubar. E devemos aprender a usar também as armas de Deus nessa batalha interna contra os nossos maus pensamentos. Então o texto mais ou menos resumido foi isso. E aí nessa manhã quero pedir a Deus que Ele nos ensine a usar as suas armas de forma correta para a gente lutar as nossas batalhas, as nossas guerras, enfrentar as ideias, as falsas ideias, enfrentar o nosso orgulho e afastar da gente esses maus pensamentos. Deus te abençoe, uma ótima quarta-feira e valeu, tchau, tchau.